Olha só, quem mexe com AWS Lambda com certeza já ouviu falar, ou pior, já sentiu na pele o tal do cold start. É aquele atraso na primeira execução que pode ser um verdadeiro pesadelo para a performance, né? Mas e se desse para pular essa parte? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, como o Snap Start promete transformar essa partida a frio em algo quase instantâneo. Então, o nosso roteiro aqui é simples. Primeiro, a gente vai entender direitinho qual é a dor do Cold Start. Depois, vamos mergulhar no Snap Start para ver o que é e como essa mágica acontece. A gente vai ver também o passo a passo para começar a usar, falar de um ponto de atenção super importante sobre unicidade e fechar com a pergunta de 1 milhão. Será que o Snap Start é a solução certa para cada caso? Beleza, vamos começar pelo começo, né? Antes de correr para a solução, a gente precisa entender o problema. Afinal de contas, o que é esse tal de cold start na prática, quando a gente fala de Lambda? Pois é, essa pergunta tira o sono de muito desenvolvedor por aí. Pensa só, numa API que responde a um usuário ou num processamento de dados que tem hora para acabar, qualquer segundinho de atraso já faz com estrago. A experiência de quem usa o sistema vai lá para baixo, a eficiência despenca. Então, o que é o cold start? Basicamente, é todo o aquecimento que o Lambda precisa fazer antes de rodar o código de verdade. Não é a execução da sua lógica, é o antes. O Lambda tem que, primeiro, baixar o código, depois preparar o ambiente de execução, o runtime, e aí sim rodar qualquer trecho de inicialização. É todo esse ritual que come um tempo precioso. E é justamente essa preparação que o Snap Start quer tirar da frente. E aí que entra o Snap Start para mudar o jogo. A ideia dele é virar essa lógica de cabeça para baixo, sabe? É uma abordagem completamente diferente para resolver o problema da lentidão inicial. A analogia perfeita para entender o Snap Start é pensar na hibernação de um computador. O Cold Start é como ligar o PC do zero toda vez. Tem que carregar o sistema, os programas, demora. O Snap Start, por outro lado, é como se ele tirasse uma foto, um snapshot, do ambiente já todo pronto, inicializado. E aí, quando chega uma requisição nova, ele não liga do zero, ele só acorda dessa foto, pula toda aquela parte chata do boot. Vamos espiar um pouco por trás da cortina para ver como isso funciona. Quando uma nova versão da função é publicada com o Snap Start ligado, o Lambda faz aquela inicialização completa só uma vez. Aí ele tira o tal do snapshot da memória e do disco, criptografa tudo e guarda num cache super rápido. Daí para frente, toda nova invocação simplesmente restaura a função a partir desse estado salvo. É por isso que é quase instantâneo. E olha só a diferença na prática. No jeito normal, a primeira chamada sempre paga o pato, sempre sofre com a inicialização. Com o Snap Start, essa etapa de inicializar sai da frente. Ela acontece lá no momento da publicação. O resultado? Todas, absolutamente todas as invocações já começam do ponto certo, da fase de retomar e executar. Isso dá uma consistência de performance incrível. E o impacto disso? Aquela latência que podia levar vários segundos, principalmente com runtimes mais pesados como Java, de repente cai para menos de 1 segundo. É uma mudança da água para o vinho, uma melhoria de performance absurda nos casos certos. Ok, muito legal na teoria, mas como que a gente bota isso para rodar? Vamos ver o passo a passo para habilitar e começar a usar o Snap Start. O processo é bem tranquilo, na verdade. Primeiro tem que ir na configuração da função e ativar o Snap Start para versões publicadas. Segundo passo, publicar uma nova versão. É nesse momento que o snapshot é criado. E terceiro, um ponto super importante, a invocação tem que ser feita na versão numerada da função ou num alias que aponta para ela. Aquela versão de desenvolvimento, a $latest, não funciona com o Snap Start. E faz sentido, né? O snapshot precisa de uma versão congelada, imutável para garantir que o snapshot seja sempre o mesmo. Mas, claro, é fundamental conhecer as limitações. Como a gente já viu, só funciona com versões publicadas, nada de $latest. Outra coisa, não dá para usar com concorrência provisionada. E o motivo é simples, são duas formas diferentes de atacar o mesmo problema. A concorrência provisionada deixa tudo ligado e quente o tempo todo. O Snap Start acorda um ambiente bem rápido. Usar os dois juntos seria redundante. Também vale ficar de olho que tem algumas restrições com o Amazon IFS e no tamanho do armazenamento temporário. Hoje, o Snap Start está disponível para aqueles runtimes que historicamente mais sofriam com o Cold Start. Começou com Java 11 para cima e depois foi expandido para versões mais novas de Python e .NET também. Agora, atenção aqui porque a gente vai entrar num ponto talvez mais crítico que todo mundo que pensa em usar Snap Start precisa entender. É o que a AWS chama de problema da unicidade.
essa citação da própria documentação da AWS já diz tudo. Pensa comigo, se o Snapstart reutiliza a mesma foto inicial para várias execuções, qualquer coisa que precise ser única vai ser duplicada. Imagina gerar um ID único para um pedido na hora da inicialização. Se isso fica no snapshot, todos os pedidos seguintes vão ter o mesmo ID. É uma receita para o desastre. Pode causar falha de segurança, corromper dados, um caos. A solução, felizmente, é conceitualmente simples. Saber o lugar certo de gerar este conteúdo único. O lugar errado? O código de inicialização que roda antes do snapshot. Tudo que for gerado ali vai ser repetido. Os lugares certos? Bom, dentro do próprio handler da função que roda a cada invocação ou usando uma ferramenta muito poderosa para isso, os chamados hooks de runtime. Esses hooks são como gatilhos que a gente pode programar. Tem o chamado Before Checkpoint, que roda antes da foto ser tirada. Ele é ótimo para, por exemplo, fechar uma conexão com um banco de dados. E tem o mais importante para esse nosso problema, o After Restore, que roda depois que o ambiente é restaurado. Esse é o lugar perfeito para restabelecer conexões, gerar um novo token, um novo ID, qualquer coisa que precise ser nova e única para aquela execução. E além dessa questão da unicidade, tem outros pontos de atenção rápidos. Conexões de rede que ficaram abertas lá na inicialização provavelmente já expiraram, então precisam ser refeitas. Credenciais temporárias, mesma coisa, têm que ser atualizadas. E outra, como vários ambientes podem vir da mesma foto, não dá para confiar no hostname da máquina como um identificador único, tá? Beleza. Com tudo isso na mesa, a gente chega na pergunta final. Afinal, quando que o Snapstart realmente vale a pena? O Snapstart é simplesmente perfeito para aquelas aplicações onde cada milissegundo conta. Pense em APIs, que servem um aplicativo de celular, um site. A resposta tem que ser rápida. Ele também é ótimo para processamento de dados que tem um tempo para terminar, sabe? E principalmente naqueles cenários com picos de tráfego, onde de repente um monte de funções precisa subir ao mesmo tempo. E quando a gente compara com a outra solução famosa, a concorrência provisionada, a escolha fica mais clara. O Snapstart é a pedida certa para lidar com um tráfego imprevisível ou com picos sem precisar pagar para deixar tudo ligado o tempo todo. Já a concorrência provisionada é para aquele caso mais extremo que precisa de latência baixíssima e super previsível na casa das dezenas de milissegundos, e onde o custo mais alto para ter essa garantia se justifica. Esse gráfico ajuda a visualizar a diferença de custo. O pulo do gato está no tempo ocioso. Com a concorrência provisionada, a gente paga para manter os ambientes ali prontinhos, mesmo que não tenha nenhuma requisição chegando. Já com o Snapstart, não se paga por esse tempo de espera. O custo é bem menor, associado ao armazenamento do snapshot. Para workloads que não são constantes, a economia pode ser bem grande. Então, para resumir a ideia central, o Snapstart essencialmente move o custo da inicialização. Em vez de pagar esse preço em performance a cada invocação, a gente paga uma única vez, lá no momento da publicação da nova versão. É uma troca super inteligente, um tempinho a mais no deploy, por uma performance muito mais rápida e consistente para quem usa a aplicação. E assim a gente fecha essa análise. Fica a reflexão. Será que o Snapstart não seria a peça que falta para resolver aquele gargalo de latência chato que existe em alguma aplicação por aí? A resposta, quem sabe, está a um snapshot de distância.